Queria continuar conversando com vocês um pouco sobre colocar as coisas em perspectiva, mas nesse momento sobre um outro olhar, um outro aspecto. Vem comigo. E aí que você tá nesse caminho lindo de desconstrução, a coisa tá rolando, você já começou a entrar em contato, né, com os frutos que a gente pode colher dessa trajetória tão desafiadora, mas ao mesmo tempo que traz tanto preenchimento, né? Tipo, tanta alegria, tanta felicidade. Você começa a perceber que outras pessoas são tocadas, né? Pelo seu exemplo, pela sua trajetória. Sua família, amigos, enfim, seu companheiro. Se for o caso, né? De uma família como é o meu núcleo familiar aqui, existe todo um engajamento de divisão de tarefas com a casa, com os filhos, né? Então isso envolve muita coisa em relação à paternidade ativa, superações em termos de realmente desconstruir o que a sociedade nos traz e abrir mão de privilégios e coisas que são socialmente aceitas, mas que não por isso são legais ou são corretas, enfim. Não é porque todo mundo faz que é certo, não é porque ninguém faz que deixa de ser certo. E aí você tá lá, né, naquela estrada gostosa, colhendo os frutos, né, dando nome aos bois, cuidando da forma como você fala para tentar ser menos preconceituoso, né, em relação a racismo, machismo, LGBTfobia, tendo todos aqueles cuidados humanos. E isso é fantástico. Aí você deve estar se perguntando, mas gente, qual é o ponto desse vídeo? Vou contar pra vocês. O ponto desse vídeo é que por mais que você tenha decidido tomar esse caminho, e isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, tá, gente? Cada um de nós, homens, mulheres, brancos, pretos, héteros, trans, cis, homos. Claro que se a gente detém privilégios, né, a gente precisa ter mais atenção ainda nessa trajetória. Mas a gente precisa saber que não é se eu tiver um deslize. A gente precisa saber que por melhor que sejam as nossas intenções, por mais desconstruído que a gente já esteja, por mais efetivo que tenha sido o nosso caminho até agora, você vai ter passos para trás. Vira e mexe, você vai entrar em contato com isso. E aí, gente, não é sobre será que eu vou? O ponto é como eu vou agir quando isso acontecer. Eu vou ser um cuzão, né? Uma cuzona e dizer: não, meu, já faço tanto, me desconstruo o tempo todo, cuido aqui, cuido ali, e isso não pode estar vindo de mim, tipo, como eu faço todo esse esforço, eu não sou machista, eu não sou racista, eu não sou não sei o quê. Ou você vai genuinamente se abrir para explorar mais essa camada que tá aparecendo. E nesse ponto é fundamental que a gente abra o coração, sabe? A gente olhe com coragem para essa nova faceta que tá aparecendo, ou alguma faceta antiga que tá retornando, porque, de novo, gente, aqui quando a gente fala em perspectiva, a gente passou 30 e tantos anos da vida não fazendo isso, e fazem, tipo, sei eu, no meu caso, 4 anos que eu resolvi me desconstruir mais ativamente para me trabalhar. Então, é óbvio que coisas antigas vão voltar. E que essas coisas são arraigadas na gente. Mas o que eu vou fazer quando elas voltarem? Se eu falo uma frase altamente preconceituosa, e vou tentar ir para alguns exemplos práticos, tá? Se eu falo uma frase, tô nesse caminho de desconstrução, né? Tô realmente engajada, empenhada, trabalhando, passando, né? Ativamente tentando ser melhor, e daqui a pouco eu largo uma frase preconceituosa e isso ofende profundamente uma pessoa. O que eu vou fazer? Qual vai ser minha reação? Eu vejo comumente 2 tipos de reações. Um é dizer, mostrar a carteirinha da desconstrução. Não, olha aqui, ó, eu não tô sendo preconceituoso, porque tá aqui minha carteirinha onde eu mostro que eu tô fazendo um esforço gigantesco para não ser preconceituoso, então não é possível que eu esteja sendo preconceituoso. Isso é coisa da sua cabeça. Ou você pode, de coração aberto, quando a pessoa que se sentiu ofendida disser que se sentiu ofendida, você acolhe, você não questiona. O questionamento não é sobre a pessoa. O questionamento tem que ser sobre o que eu falei, por que o que eu falei causou nela essa situação. Talvez seja uma outra camada de preconceito que está sendo
externalizada, que tá aparecendo que eu não tinha contato, não tinha percebido que isso poderia incomodar outra pessoa. Talvez não seja exatamente o que eu disse, mas como eu disse. Se fazer essas perguntas, né, não questionar a reação da pessoa. A gente não questiona a vítima, a gente não questiona a pessoa que se sentiu incomodada. A gente tem que legitimar elas, porque as pessoas que sofrem preconceito, elas já são silenciadas, e o silenciamento é uma forma dificílima de violência, gente. Quando a gente age de uma forma que causa incômodo a uma pessoa que já sofre preconceito, ela reage a isso e a gente não legitima a reação dela, a gente tá silenciando ela. Então a gente tá sendo preconceituoso 2 vezes. E é muito importante que a gente tenha esse olhar carinhoso, a gente tenha esse ouvido, essa escuta ativa para o que essa pessoa tá comunicando. E eu acho que muito do que eu trago aqui veio da minha vivência de começar a consumir conteúdos, livros sobre feminismo negro, e que me colocaram no que eu chamo de uma posição extremamente privilegiada, de um lado, estudar um pouco mais sobre o feminismo e as opressões sobre as mulheres, sobre esse gênero ao qual eu pertenço. Então, nessa situação, eu consigo estar do lado do oprimido e a gente se identifica muito fácil com as dores quando a gente sente as nossas, né? E é muito fácil identificar. Mas, ao mesmo tempo, quando eu começo a ler e dar, não é ouvido, né? Mas dar espaço para consumir o conteúdo e para escutar o que as mulheres negras estão falando, eu também me identifico do lado do opressor. E como é mais fácil a gente se identificar como oprimido, como é difícil, gente, a gente tem mecanismos de defesas que são muito efetivos de negação, de não é possível. E sair desse lugar do questionar o que a vítima diz, eu acho que é o primeiro passo. Se alguém que de alguma forma cai numa categoria de opressão, né, seja mulher, negro, e a gente já falou aqui vários deles, mas não são os únicos, claro. Mas se você tá lidando com uma outra pessoa e que carregam preconceitos, é muito importante você não silenciar essas pessoas. É fundamental que você escute o que elas falam e tente se conectar com isso. E ao mesmo tempo, seja amoroso com você. Muitas vezes a gente reproduz coisas que não passam pela consciência da gente. Mas não é porque não passam pela consciência que você tem que achar que você não faz. A gente faz muita merda, gente, sem querer. Mas se a gente continuar não nomeando, não legitimando, não enxergando, né, nesse lugar de negação do que a gente faz, a gente silencia, e coisas silenciadas, elas não existem. Quando a gente nega, dá nome aos bois, a gente faz com que os problemas não existam. E problemas que não existem não podem ser solucionados. Por isso, não é porque a gente tá nessa caminhada de desconstrução que a gente não vai meter os pés pelas mãos. A gente vai. A questão é o que a gente vai fazer quando a gente meter o pé pelas mãos. Como a gente vai se comportar? A gente vai ser cuzão, cuzona? Ou a gente vai agir? Número 1, a gente tente reparar o dano. Número 2, a gente tente entender o que tá acontecendo. Se questionar sobre a dinâmica do que aconteceu, como aconteceu e o que aconteceu. Pra, a partir daí, dar os nomes corretos e conseguir agir diferente em próximas vezes. Então, de novo, se a gente consegue olhar com verdade, né, enxergar o que genuinamente aconteceu, nomear o que genuinamente aconteceu. Sim, eu fui preconceituoso. Não foi minha intenção. Eu não quero fazer isso, mas preconceitos continuam saindo de mim porque eu fui criada numa sociedade que carrega e que põe um monte de preconceitos nas pessoas. E enquanto eu não enxergar isso, não nomear isso, eu não consigo melhorar isso, porque problemas que não existem não podem ser melhorados. Espero que isso faça sentido para vocês e acho que a gente precisa pensar e conversar muito sobre isso. Até o próximo vídeo.